porque nós não acreditamos na fidelidade do outro, nós temos que assinar um contrato, que escrever, que registrar em cartório, colocar testemunhas, para que muita gente saiba, e só assim, e olha lá, que às vezes nem assim, você está garantido e você pode confiar. Mas Deus sabia tanto da minha fraqueza e da tua fraqueza, que Ele decidiu preservar essa palavra e deixá-la escrito, para que você e eu pudéssemos ter acesso àquilo que Ele tinha para a tua vida e para a minha vida. Talvez uma das coisas mais preciosas para a minha vida foi quando eu passei naquela comunidade lá em Qumran, em Israel, ver exatamente como Deus cuidou de homens numa vida extremamente simples, criando uma série de vasos, escrevendo da maneira mais simples e primitiva nos rolos e guardando dentro de vários lugares, dentro das pedras, em lugares para que a escritura, para que aquilo que Deus disse estivesse preservado para o teu acesso e para o meu acesso. A palavra de Deus, esse rio de vida que flui lá do céu. Então é isso que nós cantamos, e é por isso que nós precisamos compreender isso. É preciso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu quero agora que você ouça uma outra música. É quase que uma música meio irreverente, mas que fala numa linguagem que nós nordestinos entendemos bem, porque é bem naquela linguagem de um forró rasgado. Então vamos soltar o som aí, da segunda música aí do CD. Aleluia! Gente que não lê a Bíblia dá cada mancada, trocando Ezequias por Ezequiel, mandando Isaías descer da figueira, enquanto que isso é papel de Zaqueu. Fala que o quinto evangelho escrito por São Marcos foi o evangelho que lhe transformou, sem falar nos surubins que lá em Isaías subia e descia louvando ao Senhor. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra. Aleluia! E assim dizia o mestre: errais por não conhecer as Escrituras. Já vi gente até dizendo que deu quando Paulo caiu do cavalo, isso não é real. Outro diz que Jesus Cristo tocava um esquife, trocando um velório por um musical. Gente que não lê a Bíblia adora quem não deve, fala que Baal tomou uma lição quando uma jumenta conversou com ele, e que Jezabel adorou Balaão. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. O irmão Oséias já profetizava: ó Senhor, convence o povo a ler tua palavra. Senhor! Gente que não lê a Bíblia sabe até o dia o qual Jesus Cristo poderá voltar, sem falar nos que pensavam que em até 2000 o mundo todinho iria se acabar. Me juraram certa vez que irmã Maria subiu para a glória em uma ascensão. Minha Bíblia não tem isso, mas se a sua tem, me mostre agora que eu lhe dou razão. O meu povo sofre por não ler a Bíblia, o meu povo sofre por não conhecer. Já pensou que loucura, às vezes, por não conhecermos a Bíblia? É exatamente isso. Às vezes a cegueira é tão grande que não compreendemos sequer
quem realmente ascendeu aos céus, quem realmente está à destra de Deus e intercede por nós. E nós sofremos muitas vezes exatamente porque não lemos a palavra de Deus. Às vezes aceitamos uma religiosidade pela cultura, por uma herança. Eu lembro sempre que quando eu fui confrontado pela primeira vez de uma forma bem pessoal sobre a palavra de Deus, foi exatamente porque eu estava sofrendo, exatamente porque eu não li a palavra. Eu passei em frente a um determinado tempo e naturalmente pelo velho hábito de ter sido criado como católico romano, eu fiz aquele velho sinal. E o camarada que estava comigo, que era evangélico, disse assim: por que é que você fez esse sinal? Você já passou? Você já entrou nesse tempo? Eu disse: nunca entrei. E por que você fez reverência? Eu disse: você sabe o que está lá dentro? Eu disse: não sei, ó. E como você reverencia o que você não conhece, o que você não sabe o que está lá dentro? E ele disse: olha, eu vou te dar um evangelho de João para você ler. E eu acho que você vai compreender a quem você deve reverenciar. Então foi exatamente lendo a palavra de Deus que eu descobri que quem ascendeu, quem morreu, quem viveu para me dar vida foi Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Foi que os meus olhos se abriram para que eu pudesse compreender. Foi que eu tive aquele privilégio que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. Ontem eu estava aqui para fazer um casamento e foi incrível de ver aquela cena, um grupo pequeno todo que preparou, 2 jovens que tinham vivenciado numa loucura, passado pelo mundo de drogas, de uma série de coisas, e depois chegaram a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E um ano depois eles estavam aqui para celebrar a obra de Deus na vida deles. E quando eles chegaram lá na frente, eu tinha ouvido a história deles e achei que era tão bonita que eu disse: olha, eu queria que vocês contassem para todo mundo o que Deus fez na vida de vocês, porque eles iam convidar muitas pessoas que não eram evangélicas. Mas o que eu não sabia era que havia uma grande pendência na vida daquela jovem com toda a família. E quando ela apanhou o microfone, ela disse: pai, eu quero aproveitar esse momento para te pedir perdão por quantas vezes eu te envergonhei. Tios, minha irmã, eu quero pedir perdão a vocês, porque muitas vezes eu expus o nome de cada um de vocês, da minha família inteira, pelas minhas loucuras, pela minha distância de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho uma esperança diferente na pessoa de Jesus Cristo. E eu olhei para os olhos daquele pai e ele chorou muito. Queridos, eu lembro quantas vezes andando com meu pai, ele dizia para as pessoas: olha, tantas coisas que eu tentei mudar na vida desse camarada aqui, por 10, 15 anos, e eu não mudei. Esse galego de Nazaré, ele se referindo a Jesus, rapaz, em uma semana, um mês, ele mudou coisas que eu passei 20 anos e não mudei. Porque esse é o poder de Deus que a Bíblia revela. Quando a gente compreende as Escrituras, quando você abre o seu coração para ouvir o que Deus tem nessa palavra, meu querido, você percebe quanta coisa preciosa Deus quer falar com você.
E ele menciona muito aqui o livro de Oséias, naquela música lá. Olha, Oséias já profetizava. Oséias capítulo 4. Se você trouxe sua Bíblia, ó, vamos fazer aquela velha experiência. Quem trouxe aqui a Bíblia? Olha lá, levanta aí. Opa! Graças a Deus, tem muita gente. Se você não trouxe, fica perto de alguém que tem a Bíblia, porque vai ser importante que você possa ler. Oséias, talvez é um livrinho difícil de você encontrar, lá no finalzinho do Velho Testamento, antes de começar o Novo Testamento. Então, lá nos profetas menores, já no finalzinho você vai encontrar o livro de Oséias. E olha o que Oséias já profetizava, que a musiquinha que nós ouvimos diz. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Qual era o desafio? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Qual era? A fidelidade e o amor desapareceram nessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar estão morrendo. Parece que Oséias profetizou nos nossos dias. Parece que Oséias viveu na minha sociedade e na tua sociedade. Foi meu contemporâneo e teu contemporâneo. Porque não é diferente do que nós vivemos hoje. E o nosso problema é que nós sempre achamos que o mal é privilégio dos nossos dias. Não é, querido. Deus deixou essa palavra, porque a Bíblia diz, desde o livro de Gênesis, desde o início, o homem fez a opção pelo pecado. O homem escolheu aquilo que era agradável aos seus olhos. Esses dias eu voltei, como eu disse a vocês, a ler o livro de Gênesis. E abre lá, deixa teu dedinho aí em Oséias e vai rapidinho lá em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então você não tem como não achar. Deixa o dedinho aí em Oséias que nós vamos voltar lá. Mas olha, Gênesis 3 e 6, o que é que Deus diz? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para se obter o conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Desde o início, querido, desde o início, o pecado é atraente, é desejável, chama atenção, lhe seduz e nos leva desde o princípio. E os problemas da família vêm desde o livro de Gênesis também. Tanto é que já no livro de Gênesis houve um assassinato em família. Ou não? A Bíblia não diz que Caim matou Abel lá no início. É por isso, querido, que todo tempo, todo dia, o dia que se chama hoje, você tem que compreender como nós precisamos da leitura da palavra de Deus. Você precisa abrir esse livro, querido. Você precisa compreender que você tem que ouvir a voz de Deus todo dia. Porque o mundo que nós vivemos lá no Gênesis, o mundo que Oséias viveu, o mundo que nós vivemos hoje, é pecador, porque nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz que o pecado tenazmente me assedia e lhe assedia. Então eu preciso voltar para a palavra, eu preciso voltar para aquilo que é confiável, aquilo que Deus fala. E é por isso que já há muito tempo
eu tenho decidido diariamente, e eu quero convidar a minha esposa para a gente contar para vocês, até em família, de uma luta que nós temos travado para manter a nossa leitura bíblica em casa, tanto no coração dela como no meu coração. Então, a Edna tem uma história familiar na igreja muito antes que eu fosse crente. Ela já estava seguindo ao Senhor, e eu quero que ela conte um pouquinho para depois eu falar um pouquinho da minha história. Oi, meu nome é Edna. Obrigado, lindo. Eu nasci no lar evangélico e 2 valores o meu pai deixou para mim, para minha vida. O primeiro valor era estar na igreja dele, na igreja de Jesus. Aí eu me lembro que um dia eu disse: pai, hoje eu não vou na igreja, que eu estou com muita dor de cabeça. Aquela coisa de pré-jovem, né? Pré-adolescente. Ele disse: tá bom, minha filha, tem aqui um comprimido para você, você vai tomar, e durante o percurso do carro, tenho certeza que você vai melhorar. Então, esse foi um valor muito forte. E outro valor foi a leitura da palavra de Deus, tanto de casa como da igreja de Jesus. Na minha adolescência, eu tive uma adolescência muito ativa dentro da igreja. E tinha lá, vez por outra, alguns concursos bíblicos. Talvez para muita gente isso aqui não soa como uma coisa diferente. Mas esses concursos eram memorizações da Bíblia. E uma certa vez nós fomos convidados como adolescentes para estar em outra igreja para a gente fazer uma competição. E eu fui escolhida para poder então falar versículos bíblicos. Era um concurso. O que eu fiz? Eu decorei de A a Z todos os versículos. Porque se ele levantasse a plaquinha B, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita da roda dos escarnecedores. H, horrenda é coisa cair nas mãos do Deus vivo. C, certamente que a bondade é misericórdia. Entendeu? Aí eu ganhei o concurso, porque cada placa que ele levantava, eu sabia de cor. Então, eu estava brincando, mas estava beneficiando a minha vida. Quando cheguei aqui em Fortaleza, nós começamos a trabalhar no Colégio Querigma, e eu fui professora de Bíblia durante 13 anos. E eu como professora, a avaliação do aluno era memorização. Então, ele memorizava no mês uma passagem bíblica e ganhava um adesivo. Quem foi beneficiada? Fui eu. Durante 12, 13 anos, eu estava memorizando muitos versículos da palavra de Deus. E o que aconteceu no meu coração é que eu comecei a desenvolver então a minha leitura bíblica anual. Então, por 15 anos eu faço a minha leitura bíblica cada ano. O ano de 2010 foi um ano diferente. Eu resolvi ler a Bíblia 2 vezes. Quem promete tem que cumprir. Até o final de junho eu tinha que correr para ler uma vez. E de julho até dezembro a segunda vez. Eu confesso que foi puxado, foi complicado, mas graças a Deus eu cumpri a promessa que eu fiz ao Senhor. E um dos desejos do meu coração desde a minha adolescência era ler o livro de Salmos e falar verdadeiramente como Davi falava, de todo o coração dele. E um dos versículos que eu escolhi foi esse daqui: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Eu achava lindo ele dizer que era verdade. Tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. E eu pensava, um dia eu tenho certeza que eu posso falar isso verdadeiramente no meu coração. E com esses 15 anos lendo a palavra, hoje eu posso dizer para Deus, para essa congregação: Deus, tu és tudo o que eu tenho na terra dos viventes, sem medo de errar. Amém. Amados, a leitura desse livro tem sido um desafio para a minha vida. Eu quero que você entenda, mesmo
como pastor já e com uma caminhada há mais de 30 anos. Durante o ano de 2010, está aqui minha velha e boa bússola, marcada dia após dia, que eu precisava e que eu tinha que sentar lá e priorizar a minha leitura bíblica para o meu coração. Eu costumo dizer que eu dou graças a Deus porque um homem de Deus, lá no início da minha caminhada cristã, me fez o seguinte desafio: José, eu sei que você quer ir para o pastorado, e quem almeja o episcopado, a palavra de Deus diz que excelente coisa almeja, mas tem uma grande tentação que às vezes nós pastores cometemos. Ele diz: nós estudamos a Bíblia pensando nos outros. Eu queria lhe desafiar, José, a ler, a estudar a Bíblia pensando em você, porque se Deus falar no seu coração, naturalmente Deus vai usar você para abençoar outras pessoas. Então, querido, esse não é um livro que a gente lê, que a gente estuda pensando em dar resposta para o outro, pensando em dar só uma exortação para o outro, ou eu vou citar o que a Bíblia diz para menosprezar. Não. Deus deixou escrito para que eu saiba das promessas, das vitórias, das coisas que Ele tem para me abençoar e para te abençoar. Há pessoas que estudam esse livro só para promover discussões, para confrontar o outro. Não faça isso. Abra o coração, medite, deixe Deus, através do Espírito Santo, ministrar no seu coração, porque a própria palavra diz que Ele deixou o Espírito para nos fazer compreender toda a riqueza, toda a aplicação que esse livro tem. Isso não é privilégio do pastor. Todos nós, e está escrito lá em Atos, recebemos esse Espírito que nos capacita, que nos faz entender, que nos faz aplicar. Mas você precisa abrir o coração. Por isso, quando Oséias desafia o povo, ele diz: é porque o quadro é terrível, a terra está pranteando, os habitantes estão desfalecendo, meus amados. E nos dias de hoje, as pessoas clamam porque elas estão sem Deus, elas estão sem referência, então elas vão atrás de qualquer mensagem de autoajuda, qualquer pessoa que faça uma previsão, e às vezes nesse período você vê as maiores loucuras. Eu separei um vídeo de uma coisa de esporte, para você ver as loucuras que acontecem e que as pessoas pagam às vezes para ouvir esse tipo de loucura. Vamos soltar o vídeo lá, pessoal. Solta aí o vídeo. Você acredita nas cartas? Nos búzios? Em videntes? Você acredita em premonições, visões? Bola de cristal? Vamos em busca do futuro, da verdade sobre o esporte brasileiro em 2011. E a Libertadores? Algum dos 6 times brasileiros levanta o caneco? A gente percebe assim um destaque muito grande para o São Paulo. O destaque, por incrível que pareça, do Corinthians. Mas está entre Fluminense, Cruzeiro e o Santos. O Corinthians está no oba-oba, né? E o campeão do Brasileirão 2011? O Flamengo. O Flamengo vai ter uma grande ascensão em 2011. Eu vejo o Grêmio, que está com toda a força para 2011. O Cruzeiro vai dar trabalho. Se percebe que o campeão brasileiro será o Santos, né? Até porque está muito favorável na bola de cristal. Ronaldo Fenômeno, fica no Corinthians, aposenta, como é que tá? Já está começando a bater retirada, ele vai sair. E vai sair muito bem. Ele está preferindo fechar as portas antes de carregar um peso maior. Mas com certeza, o 2011 é o último ano que ele joga. Você está entendendo? Cada um diz uma coisa.
E está assim de gente pagando caro para ouvir esse tipo de balela. Tem um até que diz que o campeão da Libertadores vai ser o São Paulo, quando o São Paulo esse ano não vai nem para a Libertadores. É tamanha a loucura. Mas tem gente pagando. Essa coisa de autoajuda tá bonito. Tem muita gente evangélica, preste atenção, viu? Evangélica, pagando caro para alguém dizer que você vai ser vencedor, que você vai ser vitorioso, que você tem que crer na mente, que você tem que isso, que você tem que decretar que você... Gente do céu, sabe por que o povo faz isso? Como diz exatamente a música, trocam Zaqueu por Zedequias, por qualquer coisa, porque não examinam a palavra, não olham sequer o caráter de quem fala, a ética, o compromisso, a vida, a história, querido. Nós precisamos olhar para a palavra. Por isso ele diz: ouçam, israelitas, ouçam a palavra de Deus. A terra está pranteando, mas nós temos a palavra de Deus. E olha no capítulo 6, versículo 1 de Oséias, ele diz: venham, voltem-se para o Senhor. Nós temos que nos voltar para o Senhor lá. Aqui há um referencial real. E no versículo 3 ele diz: conheçam o Senhor, esforcem-se por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, presta atenção, ele aparecerá. Quem busca o Senhor, a Bíblia garante, acha, encontra. Procure enquanto ele se pode achar, e ele quer falar com você, meu amado. Então não ache que isso é privilégio de pastor, de líder de grupo pequeno, de quem quer que seja. É privilégio de todos nós que somos habitados pelo Espírito, que temos esse livro em casa, de abrir e dizer: Senhor, por favor, fala comigo, ministra no meu coração, Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor me dê algo que entre no meu coração e que eu possa praticar e viver a palavra de Deus. Isso é o que faz sentido. Então hoje nós vamos colocar, olha só, a nova bússola. Por enquanto ela está na mesinha, não pega ela, por enquanto. Já soube que tem alguém que já nem viu, já foi pegando, nem sabe o que é, né? Se fosse uma cobra podia ter ali picado. Mas olha, meu amigo, porque isso aqui não basta só você pegar e levar para casa. De novo, se a gente não tiver cuidado, nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz: não dá para jogar pérolas fora para os porcos, para você só levar o livro e investir sem você usar. O nosso propósito como igreja, quando nós fazemos, refazemos, e dessa vez nós fizemos menorzinha, né? Porque as coisas, antigamente o celular era aquele bolachão, né? Agora ele é menorzinho. O GPS, né? Logo logo não vai ser bússola, a gente vai chamar de GPS, porque é mais moderno do que bússola. Mas menorzinha, mas tem aqui pelo menos 3 formas, 3 desafios para você ler a Bíblia. Se você talvez não tem o pique para ler a Bíblia toda, tem um que pelo menos lhe desafia a ler o Novo Testamento. E se você estiver disposto a ler a Bíblia toda, há 2 maneiras aqui registradas para que você possa ler a Bíblia toda. Uma, que você vai lendo um pouco do Velho Testamento, um pouco dos livros poéticos, um pouco do Novo Testamento. Por quê? Porque tem pessoas que dizem assim: ai pastor, ufa, quando chega lá em Levítico, é duro ver todas aquelas leis, né? Então, se você é daqueles que gosta de comer um pouquinho de cada coisa e de provar, então existe essa possibilidade.
Se você é como eu gosto das coisas muito sequenciadas, então tem a leitura cronológica, que é pelo tempo. Gênesis, depois vai lá para Jó, que é um dos livros mais antigos, volta lá para o Velho Testamento e vem pela sequência dos fatos ocorridos. A escolha você pode fazer, querido. Agora eu espero que acima de tudo você assuma o compromisso. Porque, de novo, se você levar e não ler, não vai adiantar de nada. Só faz sentido você levar se realmente você for ler, você for marcar e dizer: Senhor, diante de Deus, eu quero em 2011 ler a Bíblia inteira, ler a palavra de Deus, e eu quero lhe acompanhar. Eu quero que você pode colocar aí no meu e-mail à medida que você for lendo, porque eu quero ir testemunhando do que Deus está fazendo na vida de vocês durante o ano, se vocês estiverem lendo a palavra de Deus. Eu quero que você seja abençoado o ano inteiro, porque o desafio é: conheçamos e vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Eu quero só lhe dizer o que Deus me abençoou já este ano com a leitura do livro de Gênesis. Eu quero compartilhar. Volte lá agora no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo de número 12. Eu já li várias vezes isso, mas esse ano eu prestei atenção nessa promessa que Deus fala para Abraão. Veja só, Gênesis 12, abra aí sua Bíblia, de 1 a 4, comecinho da Bíblia. Diz assim: olha, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Presta atenção, querido. Às vezes você coloca tantas desculpas para não ler a Bíblia. Não tem tempo, não posso. Aqui nós encontramos um homem com 75 anos de idade, a quem Deus decidiu se revelar, a quem Deus convidou para tomar uma resolução dura, muito mais difícil do que sentar todo dia 10 minutos e ler a palavra de Deus. E Deus disse: Abrão, eu quero te abençoar. Por onde você passar, eu quero te abençoar. Porque esse livro diz que não é diferente na minha vida e na tua vida. Talvez eu não tenha e você não tem todas as promessas que Deus fez para Abraão, mas também Ele tem promessas para a minha vida e para a tua vida, que Abraão também não recebeu. Mas o que Ele garantiu? Ele disse: eu vou te abençoar, eu vou ser contigo, eu vou caminhar do teu lado por onde você passar. Agora, o que é que o versículo 4 diz? Partiu Abrão exatamente como o Senhor lhe ordenara. Amados, o desafio aqui, que Deus quer lhe abençoar, eu sei que Deus quer lhe abençoar, que esse livro é poderoso, é realmente como um rio de vida que desce no meu coração e no seu coração. Eu já tenho experimentado isso há anos, e muitos homens e mulheres de Deus têm experimentado. Agora, o que muitas vezes acontece é que nós não temos a coragem, a determinação e a disciplina de abrir o livro todo dia e ler, e deixar Deus falar, e orar pedindo para que Deus fale com você na realidade, no que você está vivendo. E aqui tem um homem com 75 anos de idade, a quem Deus chama, se revela, e ele obedece, parte na mesma hora. Eu espero, querido, que para 2011 Deus fale no seu coração, Deus desafie você
Talvez você não tenha nem 70 anos de idade, nem 50, tão jovem. Abraão podia dizer, talvez se o desafio fosse leitura bíblica, rapaz, eu já estou velhinho, eu não consigo ler direito, né? Teria que ter uma Bíblia com a letra grande, teria que não sei o que lá, talvez ter uma cadeira grande. Nós buscamos desculpas e desculpas e desculpas. Não tenho tempo, não posso. Sonhamos todos os tipos de planos. Planos de ganhar dinheiro, você tem tempo. Planos para conquistar coisas, você tem tempo. Semana passada, eu fui convidado para fazer um velório de um jovem de 23 anos de idade, que passou lá pelo Colégio Querigma. E quando aquele jovem foi para o Colégio Querigma, ele já foi porque o casamento dos pais tinha ido para uma separação, para um divórcio. E com a separação dos pais, que alguns dizem que isso não tem efeito para os filhos, isso é bobagem, isso é coisa de gente ultrapassada, dizer que a separação entre pai e mãe afeta os filhos. É muita cegueira pensar nisso, já que os filhos, o que eles mais amam normalmente é pai e mãe. Imaginar que o teu pai não está em casa ou que tua mãe não está em casa, se isso não te afetar, doido sou eu. E eu prefiro ser esse louco de achar que isso afeta. E eu disse para aquele pai: o que esse menino precisa é da tua presença, meu amado. Ele está rebelde na escola, porque ele está dizendo que ele precisa, não é de professor, não é do diretor, ele precisa de você. Você tem que gastar tempo com esse garoto. Ele está passando pela adolescência e ele precisa da sua presença. Mas pastor, eu estou fazendo um mestrado, eu estou sonhando com um doutorado, eu não posso, eu não tenho tempo agora, eu tenho muitos planos, por favor. E aí botava o menino no período integral e que nós cuidássemos o dia inteiro. Mas um adolescente carente, querido, de pai e mãe, o professor se esforça, a gente dá o melhor, mas há uma lacuna daquele amor paterno e materno que ele clama e que ele se rebela às vezes com a gente para dizer: eu estou precisando daquele amor lá de casa, lá de casa. E aquele pai não me ouviu. Eu tive N reuniões com aquele pai, ele não me ouviu. Agora, por ocasião do Natal, aquele garoto se drogou, tentou suicídio e terminou morrendo numa overdose, 23 anos de idade. Quando eu recebi a ligação para ir fazer o funeral, eu confesso, eu recebi a ligação de amigos e irmãos aqui da igreja, sabia que eu conhecia, e na minha mente eu não associei direto à figura do pai. Quando eu cheguei no velório, que eu entrei no lugar, quem eu vejo? O pai. Aí passou todo o filme na minha cabeça em questão de segundos. Quantas vezes eu falei com esse pai? Quantas vezes eu implorei para esse homem? Meus amados, e aí o pastorzinho chegou e foi se aproximar dele, né? Quando eu fui chegando perto, ele deu um grito: ei pessoal, eu quero falar! E eu tomei até um susto, pensei que eu ia apanhar. Eu quero dizer que o meu mestrado, que o meu doutorado fosse tudo pascucuia. E aí ele falou um monte de palavrão que eu não preciso repetir para vocês. O que adiantou minha intelectualidade? O que adiantou toda a minha formação se eu perdi meu filho? Queridos, às vezes eu acho que a gente não compreende o que é desobediência à palavra de Deus.
Às vezes nós somos tão egoístas com os nossos sonhos, planos e projetos, que até Deus fica de fora. Por favor, meu amado, o que Oséias está dizendo, o que a Bíblia nos ensina é tempo de olhar para o que Deus quer para as nossas vidas. É tempo de partir, mas de partir em obediência ao Senhor, em obediência àquilo que Deus quer para a tua vida, como pai, como marido, como filho, como adolescente, como jovem. A palavra de Deus fala, e fala para jovem, fala para nós como pai. Ensina a criança o caminho que deve andar. Qual é o caminho? Está aqui, a Bíblia fala. Há um único caminho, a Bíblia diz. Um único caminho. Pode ser estreito, mas ele não leva para a perdição. Ele leva para a salvação. Ele leva para a vida. Esses dias, num daqueles devocionais que o pessoal da Rede de Casais está recebendo e que eu recebi também, tinha uma frase que dizia assim, ó: casais que têm uma biblinha envelhecida de tanto ler, a bibliazinha pode estar surrada, mas com certeza a família vai bem, sim senhor. Às vezes temos aquela Bíblia enorme da antiga Barça lá na sala, mas ninguém lê, ninguém tem compromisso. E esse livro, Tiago diz, ó, não é só ler, tem que se ler e se praticar o que está escrito. Por isso, quando Deus desafiou Abraão, ele se levantou e foi na direção do que Deus mandou ele fazer. E quando chega lá no capítulo 15, Gênesis capítulo 15, depois dessas coisas o Senhor falou de novo a Abraão numa visão. E Deus diz para Abraão, Gênesis 15:1: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Meu amado, eu não estou dizendo que ler esse livro você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldade, você não vai ter medo, de jeito nenhum. Nós continuamos, e o bom é que esse livro diz exatamente isso para mim e para você. Diz que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos igual neblina que logo passa, que logo se dissipa, que a nossa segurança, que a nossa confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso a minha esposa diz, quanto mais ela leu esse livro, mas ela queria fazer aquela declaração, é verdade. Ah, Senhor, o que eu preciso é do Senhor. Eu não posso colocar minha confiança, meu amado, na outra pessoa. A Bíblia diz que bendito o homem que espera no Senhor, maldito o homem que confia no homem. Porque, amigo, quando nós confiamos nos homens, nós somos como aquele arbusto, é o que Jeremias diz, no deserto não frutifica, não floresce. Mas o homem que confia em Deus e na palavra de Deus, tanto no Salmo 1 como lá em Jeremias 17, diz o que? Vai florescer, é como ribeiros de água, vai se ver que há vida, há esperança, há uma mensagem de esperança do marido para a esposa, para os filhos, para a família dele, da mulher. A Bíblia diz o que, mulher? Olha, a tua sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. Às vezes nós ficamos nos desculpando, é porque o meu marido é isso, é porque meus filhos são aquilo, é porque a minha mulher. Volta você para a palavra de Deus. Acredite que Deus pode usar você. Deus usou Abraão para mudar uma terra inteira. Deus usou Moisés para mudar aquela situação inteira. Deus usou José lá na cadeia
para mudar a história do Egito. Você acha que Deus não pode usar você? Homem, mulher? Pode. E como pode? E outro dia que estudamos sobre Esther. Já leu sobre Esther, mulher? Mudou a história inteira do principado. O problema é que nós não confiamos, nós não nos voltamos para o Senhor, nós não abrimos mão da maldade do nosso próprio coração. Ele diz: não tenha medo, Abraão, eu vou te dar a recompensa. E coitado de Abraão, diz assim no versículo 2: mas Abraão perguntou: Senhor, Senhor, que me darás se eu continuo sem filho? O herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco. Ele diz: eu não tenho nenhum filho, Senhor. Quem mora aqui comigo para receber a minha herança é um servo, Eliezer, que é de Damasco, não é nem da minha terra. E Deus diz: mas eu vou te abençoar, eu vou te dar. Versículo 4: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Presta atenção, Deus está falando a um homem com mais de 75 anos de idade. Eu vou te dar um herdeiro, amigo. Será, Senhor? Você está entendendo porque não era fácil? Olha, quando chega no capítulo 16, presta atenção o que acontece. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava nenhum filho, como ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, olha só, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Presta atenção que está escrito aqui, ó. Já fazia 10 anos que Deus tinha feito a promessa a Abraão, e a promessa ainda estava por se cumprir. E às vezes, meu amado, o problema seu e meu, e foi o problema de Abraão, é porque esperar em Deus não é fácil. E esperar 10 anos, a gente começa a dar jeitinho. E coitado de Abraão, talvez até queria esperar, mas a mulher dele disse: não, rapaz, eu tenho um plano legal, você não tem que ter um herdeiro? Está aqui. E aí, meu amigo, oferecer mulher para homem é bicho complicado. É bicho complicado. Até Abraão foi nessa. E o velhinho lá já, né? 75 mais 10, 85. E olha só como isso é verdade. Vai lá em Gênesis 16, versículos 15 e 16. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, amigo, esse livro é poderoso porque Deus é poderoso. Mas eu sei que esperar no Senhor, manter os olhos no Senhor, eu e você temos dificuldade, porque até Abraão se deixou levar pela dificuldade e pela influência de Sara. E foi lá e teve Ismael, achou que podia dar um jeitinho. E nós então somos bons de dar jeitinho, de arrumar para resolver o problema de Deus. Deus não precisa da tua intervenção e da minha para resolver os problemas dele. Acredite nisso. Deus não precisa. Se Ele prometeu, Ele sabe como cumprir. Não dê jeitinho. Não dê jeitinho. Aí veja no capítulo 18. O Senhor apareceu de novo a Abraão, agora perto dos cavalos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. E lá no versículo 10, o Senhor disse a ele: voltarei a você na primavera. Agora estava bem pertinho. E Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda e atrás dele.
Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E ela riu consigo mesmo quando pensou: depois de estar velha, meu senhor já é idoso, como é que eu vou ter prazer? E querido, não é fácil compreender a fidelidade de Deus e depender e andar em obediência à fidelidade do Senhor. Eu não estou dizendo que é fácil, você sabe que não é. Nós andamos ansiosos por qualquer coisa e a Bíblia diz isso mesmo, mas diz: não andeis ansiosos. Olha para os pássaros, olha para as aves, eu cuido delas, eu não vou deixar você na mão não. E aqui não era simples, coitado. Sara diz: que é isso? Aqui agora então não tem como. O Senhor diz: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei, e você e Sara terão um filho. Você está entendendo? Deus falando, Deus prometendo. E a Bíblia diz o quê? Quando Abraão já tinha 99 anos, meu amado, quando Sara já tinha noventinha, tudo 9.0 para frente, foi que Deus deu um filho. Esperar 25 anos. Você está entendendo? Porque eles quiseram dar um jeito. Mas você está entendendo a fidelidade de Deus? Por isso a Bíblia diz: olha, mesmo quando as promessas de Deus parecerem demoradas, acredita que para o Senhor 1000 anos é como um dia. Esse é o problema, querido. O nosso Cronos não entra na sintonia às vezes desse Deus poderoso que tem o controle, que faz tudo ao seu tempo. É por isso, amado, que nós temos que voltar para esse livro. É por isso que nós temos que apreciar, para ver o quanto Deus é fiel, como Ele não falha, como Ele não deixa de cumprir, ainda que você pense e ache que foi demorado. Deus tem plano, Deus tem propósito para a tua vida, e Ele executa no tempo dEle, no tempo dEle. Por isso eu quero lhe desafiar para olhar. Se você olhar para a vida de Abraão, meu querido, eu voltei a ler todo devagarzinho para dizer: meu Deus, como o Senhor amou esse homem, como o Senhor cuidou de Abraão e de Sara, ao ponto que ele chega numa terra, ele ficou com medo quando ele chegou lá em Gerar, porque ele disse: vão me matar. Sara era uma mulher muito bonita, e eles vão possuir Sara. Então mandou ela dizer que era irmã, e Abimeleque logo viu que a mulher era bonita. Ó, o rei não era bobo não, né? Homem não deixa de ver não, chamou logo para junto. E Deus disse: ó, devolve, porque todas as mulheres, presta atenção, ficaram estéreis pela possibilidade dele dormir com Sara. Meu amado, quando eu leio isso, eu quero dizer que meu coração, eu fico todo arrepiado, porque eu digo: meu Deus, como o Senhor nos ama, muito mais do que eu posso compreender. Como o Senhor tem planos para a minha vida e para a tua vida, muito além. Por isso essa palavra diz: quem conheceu essa mente do Senhor? Quem? Ele tem infinitamente mais para você e para mim, que eu possa pensar, do que eu possa pedir. A mente não entendeu, os olhos nunca viram, querido, tudo que Deus tem planejado e preparado para o seu povo. É por isso, meu amado,
que o meu desafio para você, que já é crente em Jesus, a minha resolução para esse ano continua sendo: eu preciso continuar lendo a palavra de Deus todo dia. E essa igreja preparou, está em cada mesinha dessas, um exemplar. Agora eu quero dizer, não pegue um exemplar deles se você não for ler. A Bíblia também é clara, diz: é melhor que não votes e não cumpra. Se você for ler, apanhe e leve. Agora, não leve para o outro não, é para você que está fazendo a decisão. Você está entendendo? Se você chegar lá em casa e disser assim: que bom, eu vou ler a Bíblia, e o outro quiser, manda ele vir aqui semana que vem que nós damos. Mas não leve para o outro não, porque aí todo mundo pega e quer levar para todo mundo em casa. Não, é para quem tomar o voto de dizer: eu vou ler esse livro. Esse exemplar custa R$1. Se você não tiver nem R$1, mas se você tiver o propósito, pode pegar e ler. Se você tiver R$1, aí do lado do gasofilácio você pode colocar: pastor, eu só tenho 2, abençoe aqueles que não têm. Com certeza alguns não têm e vão precisar que você abençoe. Nós queremos só tirar o custo, mas nós queremos, acima de tudo, é que essa comunidade seja abençoada com a leitura da palavra de Deus. Porque esse livro fala desse amor desse Deus, fala da fidelidade desse Deus, nos diz o que está escrito por amor a você, que você é vencedor e que nós precisamos no nosso dia a dia. Então eu quero orar nesse instante, antes que você levante, se você tomar o propósito para vir apanhar. Mas antes de falar com você, eu quero falar talvez com você que está nos visitando e nunca tomou uma decisão. Olha, esse livro diz, meu amado, que há um Salvador, que há um caminho, que há alguém que te ama, que se chama Jesus, que veio para te dar a vida eterna. E esse livro diz que todo aquele que crê será salvo, tem vida eterna. E talvez você está aqui hoje e ao ouvir isso está dizendo: pastor, pois eu quero aceitar esse Jesus para que eu possa também ler esse livro, entendendo o que ele tem. Alguém que hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus, veio dizendo: eu quero. Levanta a sua mão bem alta. Amém, aleluia, glória a Deus, Senhor. Há mais alguém aí bem alto? Aleluia, estou lhe vendo lá, mais alto aí. Levanta para que a gente possa ver. Você que está perto, dê um abraço. Mais alguém que está dizendo: eu quero ler, mas eu quero primeiro entregar minha vida a Jesus para que eu possa compreender. Há mais alguém? Aí onde você está, diga: eu estou fazendo essa decisão, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Há mais alguém? Esse é o momento de você tomar esse passo de entregar a vida a Jesus. Se você é crente em Jesus, você que é crente em Jesus, que está dizendo: eu vou ler, preste atenção, eu vou ler esse livro. Agora nós vamos ficar de pé enquanto nós cantamos. Você pode ir em qualquer uma dessas mesinhas e pegar um exemplar, preste atenção, um exemplar para você, que vai ler. E se você puder, você deixa a oferta aí do lado. É só se você vai tomar o propósito de fazer a leitura bíblica durante esse ano. Se você assume esse compromisso, toma essa resolução, aí onde você está, levante, deixe a sua oferta e pegue o seu exemplar. Eu gostaria de lhe pedir: não leve mais de um. Nós queremos abençoar aqueles que tomam propósito nesse sentido. Então vamos cantar.